E 22 minutos, nós convidamos aqui hoje para falar com a nossa reportagem a doutora Mariana, da clínica da Dr. Erner, lá de Apucarana, e para falar de um tema importante que é nervo ciático inflamado. E a doutora aceitou aqui para falar sobre esse tema a nossa reportagem. Vamos conversar com ela nesse momento. Doutora Mariana, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, pessoal aí, os ouvintes, né? Uma alegria novamente estarmos aqui para a gente sanar um pouquinho das dúvidas relacionadas hoje ao nervo ciático. Se tiver alguma pergunta, nós vamos fazer aquele bate-papo como sempre. A doutora Mariana, está chovendo por aí, doutora? Nossa, agora não, mas há uma hora atrás deu uma chuva aqui que foi muito forte, muita chuva. Agora parou um pouquinho. A doutora está em Apucarana hoje? Isso, hoje estou em Apucarana. Doutora, abordamos aqui esse tema, ou escolhemos aqui esse tema que é nervo ciático inflamado, e é um tema importante que muitas pessoas são acometidas, né? Sim, o nervo ciático inflamado é aquele famoso que todo mundo, né, sente aquela dorzinha ali na região lombar, aquela dor no glúteo, uma dor intensa que às vezes incapacita e joga aquela palavra, né? Estou com o nervo ciático inflamado. Às vezes a pessoa não entende o porquê que esse nervo está inflamado e o porquê que acontece isso. É isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje. Agora, o tratamento, consequências, o que a pessoa pode fazer, doutora? Então, vamos lá. O ideal, Berimbau, é o seguinte. Primeira coisa é avaliar e identificar corretamente o porquê que o nervo ciático está inflamando, né? Geralmente, essa inflamação, ela decorre de uma compressão na raiz desse nervo, né, que é gerada lá na coluna lombar. Então, assim, a nossa coluna, ela é composta por vértebras, que é a parte óssea, e entre as vértebras, ela é composta pelos discos, né, que esses discos são materiais gelatinosos. Então, quando esse disco, ele fica muito ressequido e ele extravasa, ele se desloca para comprimir a raiz do nervo. Então, gera ali uma pressão na raiz desse nervo ciático, aonde leva a informação para todo o decorrer da perna. Então, esse processo inflamatório pode gerar dor, pode gerar fraqueza muscular, pode gerar aquele formigamento, aquela dormência na panturrilha. Então, o ideal é identificar realmente o que está acontecendo e o porquê que está gerando esse processo inflamatório. E, diante disso, fazer o tratamento. É claro, e tem tratamento para isso. O ideal é fazer o quê? Fazer essa avaliação, identificando, e o tratamento é aquilo que a gente executa aqui na clínica, né? Um dos nossos carros-chefes de tratamento. É o tratamento específico para o nervo ciático inflamado. Por quê? Porque a gente vai fazer essa avaliação, identificar o que está acontecendo com o paciente, e nós vamos trabalhar direcionadamente para tratar a causa dessa inflamação, a causa dessa compressão, que 99% das vezes é uma hérnia de disco. Então, a gente vai direcionar ali para tratar essa hérnia de disco, e eu volto a repetir, né? Sem cirurgia, sem medicação, sem injeção, sem técnica invasiva. Até o Denilson aqui, que é Adenilson, que é lá de Novo Itacolomiro, faz um comentário. Nervo ciático inflamado, é verdade que o único procedimento que pode melhorar, que pode curar, é cirurgia? Não, Denilson, não é. Por quê? Porque esse nervo ciático, quando ele está inflamado, como a gente comentou, geralmente é causado por essa compressão ali do disco, né, que formou essa hérnia e comprimiu a raiz. O que a gente precisa fazer? A gente precisa descomprimir essa raiz. Hoje, vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma hipótese, 100 pacientes que têm o nervo ciático inflamado por conta de uma hérnia de disco. Em 100 pacientes, apenas 3,5, 4 pacientes que têm realmente a indicação para cirurgia. O restante é um tratamento de maneira conservadora. E é isso que a gente executa aqui dentro da clínica. Por quê? O nosso tratamento é composto de fases, né? Por isso que a gente precisa avaliar, entender o que está acontecendo com o paciente para poder tratar e enquadrar em um de nossos protocolos. A primeira parte do nosso tratamento é fazer uma correção da biomecânica, dessa articulação do quadril e da coluna. A segunda parte do nosso tratamento, a gente vai trabalhar para descomprimir a raiz do nervo. Isso é feito através de técnicas específicas, que foi a criação da franqueadora Dr. Erner, né? Então, nós vamos trabalhar para descomprimir esse nervo, exercendo uma pressão negativa dentro do disco, para ele retornar ao centro e deixar o nervo passando de forma livre. Então, assim, precisa cuidar muito quando a gente fala sobre cirurgia para nervo ciático inflamado. Não são todas as pessoas que realmente necessitam de fazer a cirurgia. Por isso que precisa avaliar, e a cirurgia, sim, no último caso, né? A gente precisa tentar, de todo modo, fazer um tratamento conservador,
como aqui na clínica, eu gosto sempre de frisar que a gente trabalha com uma eficiência de tratamento em 95% de melhora nos casos. Por quê? Porque a gente trata direcionadamente a causa do problema. A Celina Gralac, que é de Boas Ópolis, ela fez um comentário aqui que depois de uma queda, ela passou a ter essa dor, essa inflamação na coluna e no nervo. Uma queda pode desencadear isso, doutora? Pode, por quê? Dependendo de como foi a queda, se for uma queda de própria altura, que cai sentado no chão, geralmente ela altera a biomecânica da articulação do quadril, que é a base, a chave ali para a coluna. De certo modo, altera também a biomecânica da coluna. E isso gera uma pressão de modo diferente no disco, ou seja, uma sobrecarga. E esse disco em sobrecarga, ele vai trabalhar com um pouquinho mais de excesso. Então, se ele já tiver uma fragilidade, ele pode escapar, né, extravasar um pouquinho mais e gerando essa compressão. Então, assim, com certeza essa queda pode ter causado isso. Esqueci o nome da ouvinte, como que é? Repete para mim, por favor. É a Celina Gralac. Celina, o que acontece? Essa queda pode ter feito esse desajuste na biomecânica e gerado uma sobrecarga maior no teu disco. Então, o teu corpo está te mandando ali uma informação de que alguma coisa de errado está acontecendo. Tem que diagnosticar e tratar a raiz do problema. Não adianta só mexer ali, né, pomada no nervo ciático, fazer só ultrassom ali na perna, porque a raiz do problema está lá na coluna, né? E essa questão, doutora, existem pessoas que tiveram, passaram por algum tipo de sofrimento aí na coluna ou que causaram esse desgaste e que dá para corrigir, e tem outras que continuam com as mesmas atitudes, provocando aí problemas na coluna. Então, tem que avaliar tudo isso e a doutora Erna faz essa orientação também, né? Exatamente, né? Toda vez que eu passo por aqui no programa, a gente sempre comenta que a doutora é um estilo de vida. Por quê? Porque a gente vai orientar o paciente para que ele possa adaptar toda a rotina de vida dele, né? Para fazer da melhor maneira possível. Por exemplo, para agachar, para as donas de casa, e agachar para pegar um balde, passar um pano na casa, tem a maneira correta de fazer para proteger a coluna e evitar de gerar essa sobrecarga. Para quem já tratou aqui com a gente, sabe, a gente pega no pé assim com carinho, né? Porque a gente gosta de fazer essa correção para que o paciente possa manter tudo aquilo que a gente vai executando dentro do tratamento e depois do tratamento, para manter essa qualidade de vida nesse sentido. É claro, um paciente que tem alguns desgastes a mais relacionados na parte articular, na parte óssea, precisa, de repente, ter um cuidado um pouquinho especial. Por isso, como você falou, Berimbau, é muito importante a gente fazer um diagnóstico, uma avaliação bem completa para chegar assim nesse resultado de melhora e de qualidade de vida. Tem uma moradora aqui de Caloré que trabalha numa fábrica de costura de bolsas no município de Caloré. Ela viu falar que quem tem problemas como esse não pode trabalhar porque ela fica sentada o dia todo. Se é verdade que tem que realmente evitar esse tipo de trabalho. O que acontece? A gente sempre fala que não pode manter um excesso de postura, ou seja, tudo é prejudicial quando ele é em excesso. Se você fica por muitas horas sentada e já tem uma fragilidade no disco, a tendência disso tudo é ter uma piora nesses sintomas. Se você fica muito tempo em pé, a tendência disso tudo também é ter uma piora de sintoma, né? Então, o excesso na postura, o que é ideal? Ficou um pouquinho ali sentada, a gente sabe que quem trabalha com costura geralmente tem essa linha de produção, precisa fazer uma produção mais rápida, porque tem uma quantidade de peças por hora, né? O ideal seria o quê? Trabalhou ali 1h30 a cada 2 horas, levantar um pouquinho, 5 minutinhos, né? Ficar ali em pé, tomar uma água, movimentar um pouquinho para quê? Para tirar essa sobrecarga e essa pressão do excesso postural sobre a coluna, né? E o que é importante no estudo também? Atividade física correta e orientada para fortalecer essa musculatura, para poder aguentar, digamos assim, esse excesso de postura, esse excesso de sobrecarga. Doutora, mais alguma observação do tema de hoje? Fica à disposição. Olha, é importante frisar isso, né? Que você que sente essa dor, né? Às vezes você não sente dor na coluna, mas sente aquele formigamento, aquela dormência no pé. Isso pode ser característico da coluna. E para dizer que nós, da doutora Erna, estamos aqui, nós podemos te ajudar. Então, agende a sua consulta, a sua avaliação, vamos conversar ou comigo, estou aqui no período da tarde, ou com a doutora Tamires, que está aqui no período da manhã. Eu tenho certeza que nós podemos te ajudar. Eu quero deixar o telefone da clínica, Berimbau, o WhatsApp, o telefone fixo, o nosso endereço e também fazer um convite para todo o pessoal aí da região. No dia 15 de outubro, nós vamos comemorar o Dia Mundial da Coluna. Então, nós estaremos aqui, em frente à Praça da Igreja, na Matriz aqui,
fazendo um evento bem interessante sobre isso. Nós vamos estar ali tirando as dúvidas, conversando. Então, se você é de fora, quiser comparecer aqui, é no dia 15 de outubro, aqui em Apucarana, das 9 da manhã até as 13 horas. Nós estaremos ali conversando especificamente sobre o nosso tratamento sobre as patologias da coluna. Parabéns, doutora, pelo trabalho e parabéns pela clínica e dizer que a gente está sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Vamos lá, deixa eu passar o telefone aqui, ó. Vamos lá. Nosso número fixo é o 3122 1321. 3122 1321. O celular e também o WhatsApp é 99845 3321. 99845 3321. E o Instagram e o Facebook da clínica é Doutor Hérnia Apucarana. Lá tem todas as nossas dicas e também sobre o evento. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Se quiserem mandar alguma pergunta pelas nossas redes sociais, a gente responde por lá também. Perfeito, doutora. Obrigado aqui pela participação, sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço, Berimbau. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Doutora Mariana falando com a gente ao vivo, direto de Apucarana, e dando essa contribuição aqui pra gente, para falar um pouco de saúde, quem sabe resolver aí problemas de algumas pessoas que estão sofrendo nesse momento com esse tipo